Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30 pela TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Desta vez o saduceu moderno se excedeu. Confundiu a mulher adúltera salva de apedrejamento por Jesus com Maria Madalena. O pregador desconhece que prostituta não adultera, como profissional do sexo que ela é. Componente da profissão mais antiga do mundo, tolerada pelas leis humanas e divinas, ela não trai o marido e, portanto, não é adúltera. Quem desconhece este pormenor deveria retornar ao colégio para completar estudos. Informações falsas confundem os aprendizes. O tema de hoje será: resgate dívidas é coisa nossa. Quando pregadores saudosistas tentam reavivar lembranças das carnificinas de animais do templo, isto nos irrita e perturba. Cenas desagradáveis deveriam ser esquecidas, especialmente quando provocam dores ou qualquer outro tipo de sofrimento em seres vivos. Esta entrega de sacrifícios, aves ou animais, pelo resgate de pecados, obrigatoriamente se encontra na parte humana da Bíblia, como eu chamo. O autor do texto, consciente ou não, esteve desligado e desconectado da inspiração do alto. Não faz sentido que o Criador tolerasse tamanha crueldade. Quando ficamos sabendo que a pomba, o cordeiro e o boi foram imolados para resguardar impunidades de malandros, cresce a discordância. No Evangelho pregado por Jesus, a redação já é outra, completamente diferente. Jesus disse: entra em acordo com o teu adversário enquanto caminhas com ele, para que não sejas preso. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26. O próprio transgressor é advertido por Jesus. Somente ele, mais ninguém, ficará preso até total resgate. Justiça e misericórdia estão juntas nesse sistema. Este é o perfeito sistema adotado e pregado por Jesus. Pertençam a este ou aquele grupo religioso, os sectários proclamam: fora da igreja não há salvação. Organizações eclesiásticas têm sido consideradas naves espaciais seguras para o arrebatamento dos seus filhados em ascensão aos céus. Ai daquele que se encontrar fora da proteção deste guarda-chuvas, porque fora dele todas as caronas serão inacessíveis. E isto na opinião dos seus líderes, não na minha. O Evangelho, no entanto, me fornece tamanha segurança que eu não me preocupo sequer, minuto, com esta anunciada exigência de congregações. Não entendo como alguém defende esta validade única e exclusiva,
quando tantas igrejas se multiplicam como as areias da praia. Elas são tantas e tão antagônicas que o selo de garantia já se perdeu. Cada qual puxa brasas para o seu assado e não existe consenso. As demais não passam de intrusas na opinião de cada um dos grupos. Nas cercanias de Cesaré de Filipe, certa ocasião, Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz ter sido o Filho do Homem? Mateus 16, versículo 13. A frase do Nazareno escapou impregnada de curiosidade de alguém adepto da reencarnação. Quem eu fui? Todo mundo tem essa curiosidade. Quem eu fui? O mestre desejava saber o antepassado no qual seu espírito reencarnara, e isto na imaginação dos conterrâneos. E os apóstolos responderam. Uns o apontam como João Batista, Elias, e ainda outros como Jeremias ou algum dos profetas. Mas o Nazareno estava mais interessado na opinião dos assessores mais chegados. E vós que dizeis? Pergunta Jesus. Quem tereis sido? Mateus 16, versículo 15. Simão Pedro, sem vacilar, logo extravasou sua versão passional. Ele não falou simplesmente, ele pôs para fora o entusiasmo, aquilo que ocupava todos os espaços da sua alma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Então Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 16, versículos 17 e 18. Até aqui, se o Evangelho não continuasse, seríamos obrigados a admitir algo excepcional na autoridade do apóstolo Pedro. Simão Pedro teria sido separado para a missão sobrenatural. Todavia, se continuarmos analisando a narrativa, verificaremos mudança radical nos propósitos do texto. De repente, Jesus mostrou que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, sacerdotes e escribas, e ser morto por eles. Essas palavras proféticas do Nazareno alcançaram o apóstolo como insuportável tragédia. Simão Pedro ficou transido de medo. Ele não concordava com a aceitação passiva daquela injustiça. Em sua opinião, desfecho daquele tipo teria que ser enfrentado com armas disponíveis. Ele não se encontrava disposto a suportar, sem revolta, aquela afronta. Chamando Jesus à parte, Simão passou a dissuadi-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum poderá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, peremptoriamente: arreda-te de mim, Satanás.
Tu te transformaste em pedra de tropeço, porque as tuas preocupações são exclusivamente humanas. Deixaste de cogitar das coisas divinas. Mateus 16, versículo 23, palavras de Jesus. Logo depois que o apóstolo Pedro foi erguido às nuvens, pelo elogio do Mestre, ele desceu às profundezas, identificado como alguém maligno. As portas do inferno prevaleceram no mesmo momento sobre a frágil estrutura humana da eclésia, e a lição extraída do imbróglio mostrou a realidade brutal. Minutos depois, Pedro bem-aventurado exibia uma carranca satânica. Vejam só. As portas do inferno destruíram o mito de homem travestido de supremo sacerdote. A dúvida suscita a pergunta: onde andará esta pedra sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam? Para quem acredita no Cristo interno, a resposta é simples. O elemento divino, escutem com atenção, o elemento divino em Simão Bar-Jonas desvendara o mistério. A conclusão se firmara na rocha do Espírito Santo, arrancando de mãos humanas aquilo que é patrimônio exclusivo do Altíssimo. Tudo se esclarece. Tudo se esclarece. Replicou-lhes Jesus: eu vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, aquele que haveria de traí-lo. João 6, versículos 70 e 71. Encarnado ou desencarnado, no momento que alguém quer o que Deus não quer, estará personificando entidade maligna. Aquela criatura de rabo e chifre que tem sido utilizada para assustar crianças, não passa de algo lendário, porém, é algo virtual, sem corpo, sem alma e sem poder algum. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessarem o nosso site, que já se encontra na telinha. Não esqueçam as 244 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação dos trabalhos. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou o trabalho no sábado. É campeã de visualizações. Continua dando caldo. Não deixe de assisti-la você também. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Também os programas permanecem disponíveis dia e noite a partir da gravação no Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido uma legião de novos amigos. E agora a continuação do tema: resgate dívidas é coisa nossa.
Nós não podemos colocar na mesma vasilha o que faz parte da eternidade e os elementos perecíveis gerados pela natureza. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O próprio Simão Pedro foi claro quando disse que a pedra era o Cristo. Pedra confiável só poderia ser o Cristo. Se tendes experiência de que o Senhor é bom, achegai-vos a Ele como pedra viva, rejeitada pelos homens. 1 Pedro 2, versículos 3 e 4. A pedra viva é o Deus interior que se manifestou pela mediunidade de Simão Barjonas. Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a frase que saiu da onde? Saiu da boca do próprio Deus. Sobre esta pedra, as forças do astral inferior jamais prevalecerão. Dia desses escutei pregador comentando o episódio. Ele repetia a impossibilidade absoluta de alguém professar cristianismo sem registro em igreja. Somente por ela nos livraremos do mal. Na opinião dele, a Assembleia de Cristãos fabrica antídoto para o veneno da descrença. Idealistas congregados edificam muralhas protetoras. Muralhas protetoras. Refúgio seguro, proclamava o pregador, somente debaixo deste guarda-chuvas, criado pela misericórdia do Pai Eterno. E o sujeito eufórico, repleto de confiança, fechou questão de forma teatral, dizendo: lá fora, longe do poder da eclésia, ficaremos inteiramente vulneráveis aos espíritos inferiores. Apresentou variados argumentos, sempre combatendo jornada solitária dos que rejeitam algemas. Então ele fez uso de surpreendente arma secreta. Ele tentou justificar o apóstolo Simão, dizendo: Jesus não falava com Pedro quando ordenou: vá para trás, Satanás. O mestre se dirigiu a espírito das trevas, que se encontrava encostado no apóstolo Pedro, olhando por cima dos seus ombros. O atrevimento do pregador de 2 pesos e 2 medidas me deixou perplexo. Eu fiquei bobo. A teologia do grupo pregava que a igreja deles mantinha Satanás amarrado, distante dos seus contribuintes. É um troca-troca geral. Como aceitar Pedro ao lado de Jesus, suportar a incômoda presença de Satanás grudado nele, meus amigos? Apóstolos em reunião, Jesus no meio deles. Será que o evento não foi suficiente para afastar o espírito das trevas? Tal ensinamento sem pé nem cabeça representa até mesmo avaliação desrespeitosa da inteligência dos componentes do grupo. Falta discernimento para entender que nos encontramos no século 21. E as incoerências não passam despercebidas. Não adianta carregar a Bíblia embaixo do braço. Isto não acrescenta credibilidade. Será preciso antes mostrar serviço. Entre espalhar doutrinas contraditórias e calar a boca, esta última opção é a menos prejudicial, amigos. Se você insiste em dizer que a Assembleia de Cristãos afasta maus espíritos, Simão Barjonas não teria sido assediado. Você não acha? É tão simples de entender.
Algo não está combinando em sua fantasia. No meu entendimento, sem algemas. Graças a Deus, sem algemas. Eu nem mesmo acredito nesse Satanás virtual. Jesus apontou o próprio Pedro como catalisador de miasmas. Vejam que o significado real da palavra Satanás é adversário. Todas as vezes que elaboramos na contramão do reino de Deus, estaremos personificando a maldade. Sobre Judas Iscariotes, o Evangelho se expressa com clareza. Vejamos o que diz o Evangelho. Ninguém se assuste. Aquilo não existe. Aquela coisa foi fabricada pela teologia. Quando Jesus disse a Pedro, vá para trás, Satanás, ele falava com Pedro de carne e osso. O resto é balela, é conversa fiada. Naquele momento, Simão Barjonas se tornara o Satanás de plantão. E digo mais, minha afirmação se confirma em Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Apocalipse 13, verso 18. Vejam que a besta está vinculada ao homem. É número de homem, conforme o texto. Simão Pedro, em Cesaré de Filipe, personificou o mal. E Jesus lhe deu resposta imediata. Ele se tornou adversário de Deus quando insistiu para que Jesus resistisse à loucura da cruz. A vida estava boa demais e o apóstolo resistiu àquilo que considerava sacrifício desnecessário. Judas Iscariotes, ao conceber o plano da traição, também assumiu oposição explícita ao Senhor. Ele foi apelidado diabo pelo próprio Jesus, mostrando que a palavra Satanás ou a palavra diabo estão estreitamente vinculadas com a imperfeição humana. O mestre acompanhava sem forçar modificações o que ocorria na mente e no coração dos apóstolos. A liberdade deles, porém, embora os arrastasse para caminhos tenebrosos, jamais foi violada. E a pergunta parece obrigatória. Se Deus e o Cristo preservam o livre-arbítrio, por que a Eclésia assume papel de castradora? Abel e Caim pertenciam à comunidade onde Jeová sempre esteve por perto. Jeová conversava com os filhos do seu novo proprietário da comunidade. Apesar de viver dentro ali, conversando e interagindo com os filhos de Adão e Eva, Jeová não impediu que Caim matasse Abel. Vejam só. Por que Jeová não impediu o crime? Pela simples razão de que o nosso espírito deve ser responsável pelos seus atos. Não somos rebanhos de carneiros tangidos para o matadouro sem consciência do que os espera. Somos espíritos individualizados, libertos para discernir, e não será lícito rezarmos pela cartilha de terceiros. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O Apocalipse, em suas últimas páginas, profetiza algo pouco divulgado por pregadores.
Na Nova Jerusalém não percebi santuários, diz o texto, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cristo. Apocalipse 21, versículo 22. O profeta João nos garante que os templos perderão validade nos chamados fins dos tempos. Numa época em que os oratórios têm merecido intermináveis referências por parte de saudosistas, distraídos, será oportuno desmascarar este grande presente de grego. O templo de Jerusalém teve sua vigência como casa de Deus até o dia em que Jesus disse à samaritana: já é chegada a hora em que o Pai não será adorado nem no monte nem no templo, porque Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. João 4, versículos 23 e 24. Existem pregadores tão saudosistas que por eles o resgate de pecadores voltaria aos termos antigos. Cada pecado acarretaria a morte de aves ou quadrúpedes para eliminar as consequências do pecado. Imaginem só. Infelizmente, amigos, coisas inadmissíveis estão acontecendo. Depois desse pinguinho de doutrina, retornaremos ao tema. Resgate dívidas é coisa nossa. Quando eu afirmo a ausência de algemas, eu declaro que a minha independência e a minha liberdade. Quero continuar sendo alguém que pensa e raciocina, iluminado pelos ditames da própria consciência. Mostrando respeito pelas escolhas dos seguidores, Jesus ratificou sua preferência pela discrição até na prece nossa de cada dia. Vejam só. Nosso rabi foi bastante claro para que ninguém se iludisse. Não vos torneis imitadores dos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças, para serem vistos pelos homens. Vós, porém, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai em secreto, e o Senhor que enxerga em secreto vos recompensará. Mateus 6, versículos 5 e 6. Este ensinamento do Mestre não favorece congregação obrigatória, vocês perceberam? Antes, pelo contrário, ele reforça intercâmbio singelo, sem alardes. Quando aqui chegarem os habitantes de outros planetas, o Evangelho de Jesus será entendido também por eles. Não precisaremos alterar simples vírgula. O Sermão da Montanha é universal. As alegorias criadas sobre o começo e o fim do mundo, no entanto, vão desaparecer juntamente com a Terra como planeta privilegiado. Ficarão apenas notícias de Copérnico e Galileu Galilei, porque estes contaram a verdade antes dos outros. Desapareceram seus detratores no esquecimento e no opróbrio. A ideia central, todavia, continua viva. Milhares de denominações religiosas apontam o grão de areia como palco para a salvação e perdição. Inferno, purgatório e paraíso são órgãos supostamente administrados por confrarias humanas e povoados por indicação de sacerdotes. Cada sacerdote diz: aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno.
Para legitimar tais fantasias, a Terra teria que ser o único planeta habitado que acomodasse desvairadas predições. A despeito da vastidão do universo, eles viajam na maionese. O resto do universo, na opinião deles, não passa de ornamento. Quando Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, eles entenderam albergue de aranhas e de escorpiões. Não é. É uma ideia absurda esta. A ideia de civilizações adiantadas, trazidas por alienígenas de outras partes do universo, os assusta. Eles temem competição de doutrinas descomplicadas. No caminho do reino de Deus, todos são herdeiros, mas a partilha somente ocorrerá depois do aprendizado. É preciso primeiro aprender para depois se salvar. Só a verdade liberta. Na proporção das lições aprendidas, as escamas escaparão dos olhos e os aprendizes se tornarão professores. Vejam que Jesus revelou aos principais sacerdotes que os publicanos e as meretrizes entrariam antes deles no reino de Deus. Apesar de congregados em santuários, a salvação deles ocorreria com atraso, depois de publicanos e meretrizes. Isso eles não gostam de contar nem de pregar. Tais palavras obrigam a repensar a doutrina do arrebatamento, citada agorinha mesmo por alguém. Se Jesus revela acolhimento dos espíritos em épocas diferenciadas, como aceitaremos transferência de religião inteirinha com todos os seus componentes lá para os céus? Se sacerdotes esperam publicanos e pecadores na dianteira deles, não enxergaremos razões para discordar de Jesus. A salvação não vem na mesma hora para todos, não. Mesmo porque a religião deles também possui sacerdotes. Percebam, amigos, que as portas se abrem pela vontade soberana de Deus, independente de igrejas e de sacerdotes. Vejam que na parábola das 10 virgens, Jesus incluiu todas elas como pertencentes ao reino. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens e não a 5. 10 virgens e não a 5. Mateus 25, versículo 1. Congregadas ou não, todas teriam vez. Em épocas diferentes, é claro. E isto não impediu que 5 delas, por não conservarem azeite nas lamparinas, fossem expulsas da Assembleia. A Eclésia as deixou livres para que consultassem as suas consciências. Aquelas 5 não se salvaram na ocasião, apesar de se encontrarem na Assembleia. Vejam só, estavam todas juntas, mas umas foram transferidas para mais tarde, no que concerne à salvação. Então eu chego ao ponto exato do meu raciocínio. Se vocês desejam igreja como local confortável para fazer o bem, eu concordo com vocês. Se a convivência na Assembleia reunir comunidade que una pessoas, eu acho excelente. Aplaudo a iniciativa. Jamais critiquei grupos entregues ao socorro, que mais e mais espaços surjam para eficiente atendimento. Tarefas deste tipo devem ser incentivadas. Que isto ocorra de maneira espontânea, porém. Ninguém joga anzol com segundas intenções. Nada justifica exigir contribuições, especialmente quando o próprio Jesus redimensionou a forma de adoração. A mulher samaritana disse, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é onde o Pai deve ser adorado.
E Jesus lhe respondeu: mulher, chegou a hora em que nem no monte, nem no templo adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Fundamentado nessas palavras, eu reafirmo: nada existe de mágico neste aparato que os homens construíram. O verdadeiro templo é o coração do homem, como diz o Evangelho. Vós sois o templo do Espírito Santo. Tenho 1000 razões para não carregar algemas. Tudo que se divulgar fora disto é tentativa de estelionato, é maneira astuciosa de colocar máscara no rosto da verdade. O apóstolo Paulo, em seu discurso em Atenas, disse algo diante do qual os pregadores cristãos silenciaram. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas com firme propósito de agradar os telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Janaína de Oliveira com o infantil Mundo da Alegria e Odine Carneiro com Carro em Casa. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como foguete. E coloquem na agenda: sexta-feira, nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: resgate de dívidas é coisa nossa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Percebam isso, eu até vou repetir este texto, porque é muito importante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Está na Bíblia, meus amigos. É preciso entender isto. Os cristãos de Roma, praticantes de cristianismo autêntico, se reuniam nas catacumbas romanas. O recanto onde permutavam experiências era acanhado, inóspito e deprimente. Ninguém reclamava, porém. Em nossos tempos, basta que pregador se torne conhecido e logo constrói santuário maior do que os seus competidores. Esquecem de propósito as palavras de Jesus para a samaritana: chegou a hora em que nem no monte nem no templo adorareis ao Pai. Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Eles querem se impor como melhores, pelas edificações faraônicas e também pelo grito. Eles gritam mais alto e resolvem que aquilo é uma solução. Deus escuta. Deus não é surdo. Quem canta hinos, rebola com destreza e dramatiza a louvação, esse será preferido na opinião deles, não na opinião divina. Os cristãos primitivos sem espaço para exibições, no entanto, os superavam de longe pela qualidade da crença.
Para Deus, que não é deficiente auditivo, o débil sussurro do crente sincero se torna superiormente audível. Deus jamais foi alienado. Dentro da boa tradição dos profetas do passado, os cristãos primitivos conheciam o doce intercâmbio do Senhor com os seus filhos. Porque isto diz o excelso e o sublime, na proclamação maravilhosa do profeta Isaías: eu habito nas alturas, mas também moro no coração dos contritos e dos humildes. Isaías 57, versículo 15. Palavras de Jeová Deus, pela mediunidade de Isaías. A palavra de Deus repete sempre: o legítimo santuário é o coração do ser humano. Estudiosos da Bíblia, interesseiros, preferem fechar os ouvidos. O certo, na opinião deles, não é aquilo que o Evangelho proclama, mas o sentido teológico dos intérpretes. Eles inventam interpretação e desejam incuti-las no coração dos seus seguidores. Eles degustam o prato feito dos catedráticos. Será preciso congregar para reivindicar favores divinos, gritam eles. Eu respondo pela voz do profeta Jeremias. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Retirai-os da minha presença, que saiam todos. Jeremias 15, versículo 1. Palavras de Jeová. Jeová cansado de tanta conversa fiada, Jeová cansado de tanta louvação indevida, Jeová cansado de palavras sem sentido algum de espiritualidade. Não adiantam súplicas de sacerdotes célebres, gente cantando e rebolando, todo mundo jejuando e pagando o dízimo, e haja ofertas. Nem Moisés, nem Samuel tiveram suficientes argumentos para mudar a disposição de Jeová. E Jeová remata a questão informando por Jeremias: quando te perguntarem para onde iremos, a tua resposta deverá ser: uns para a morte, outros para a espada, outros para a fome e ainda alguns para o cativeiro. Porque eu os punirei, promete Jeová, em Jeremias 15, versículos 2 a 3. Ninguém se iluda em busca de proteção depois do mal feito, porque o procedimento se encontra acima de liturgias e de cerimônias. Misericórdia quero, e não holocaustos, é o que diz o Senhor Deus. O Cristo juiz não irá a esta ou aquela igreja para recrutar eleitos. De todas elas, os espíritos solidários serão destacados para compor as coortes bem-aventuradas da nova terra. Deus não vai olhar se a religião é tal ou qual. Deus simplesmente vai premiar aqueles que se entregaram ao trabalho humanitário de socorrer as massas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino preparado para vós desde o começo do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, preso e doente e me fostes ver. Mateus 25, versículos 34 a 36, palavras de Jesus. Então perguntarão os justos: quando, Senhor, te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te fornecemos água, forasteiro e te hospedamos, doente e preso e te fomos ver? Quando aconteceu isto, Senhor?
Mateus 25, versículos 37 a 39. Os solidários, meus amigos, comporão a verdadeira igreja do Cristo. Esta igreja espiritual só receberá aqueles que souberam ser solidários e caritativos. Estarão na fila gigantesca criaturas estranhas, beduínos queimados pelo sol do deserto, que cavaram poços para populações sem água, enfermeiras que atravessaram madrugadas velando enfermos, médicos cuja profissão foi sacerdócio, artífices da palavra consoladora que reconstruíram esperanças. Tais tarefeiros abençoados geraram moedas de mérito no banco da misericórdia divina. Ninguém se iluda, tais débitos e créditos serão lançados contra nós ou a nosso favor no grande dia do ajuste final. O Apocalipse fala com clareza, e se fez juízo de cada um, segundo as suas obras, e não com conversa fiada de receber tudo gratuitamente. Apocalipse 20, versículo 13. Na procissão de bem-aventurados, alguns sem algemas nunca ouviram falar nem de igrejas, nem de Cristo. Eles foram flagrados em tarefas de amor e renúncia, e nem compreenderam a razão de se encontrarem naquele lugar. Não foram sacerdotes nem acólitos, nem jejuaram, nem cantaram hinos, simplesmente serviram seus semelhantes desapegados de propósitos interesseiros. Simplesmente acionaram o calor humano do amor que tomava conta dos seus corações. O fruto dessa sementeira gerou direitos ao retorno para a terra da promessa, agora reconstruída. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, que possam todos receber as bênçãos divinas de tranquilidade, de alegria, de sucesso, de prosperidade, de saúde, de tudo que existe de melhor, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Este é o grande sinal da presença de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.